e amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, estamos chegando ao 27º domingo do tempo do discipulado e da missão. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir, celebrar a Boa Nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É um momento do movimento de trabalhadores cristãos, onde a gente partilha com toda a classe trabalhadora uma reflexão sobre a Boa Nova, que é Boa Nova para a gente, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. Então, uma saudação a você de perto e de longe, sempre pedindo para que continue curtindo e compartilhando, divulgando mais esta e uma série de outras atividades que estão no canal da TV MTC. A gente celebra nesse momento a 27ª semana do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. Nesse dia, nessa data que é importantíssima para o nosso país. Uma data de eleição nas várias cidades, em todas as cidades do nosso país. Um momento onde fé e vida se unem para poder pensar num projeto de justiça, de paz, de solidariedade, um projeto de cidade para todos e todas nós, classe trabalhadora. Gente nova, criadora da história, construtora de nova humanidade, juventude que assume o dia a dia como risco de um longo caminhar. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Gente nova, lutando na esperança, caminheiros sedentos de verdade, juventude sem freios nem correntes, gente livre que exige liberdade. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Gente nova, amando sem fronteiras, sem barreiras de raça ou região, juventude dos pobres companheira, nessa luta por terra, paz e pão. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Gente nova, assumindo com coragem uma nova evangelização, juventude na força do Espírito, anunciando Jesus libertação. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. 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 Ouçamos agora o Evangelho de Marcos, na altura do capítulo 10, versos 2 a 16. Antes de tudo, o aclamemos.
Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é a verdade, orienta e dá vigor. Aleluia, 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 aleluia. Na verdade santifica o teu povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O texto bíblico deste domingo é do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao 16. Para a gente entender este contexto, permitam que a gente leia o capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Apenas um versículo anterior para a gente entender a ambiência onde se passa essa parte da Escritura. Levantando-se dali, Jesus vai para a região da Judéia, para além do Jordão. As multidões agrupavam-se de novo em volta dele e, como era seu costume, de novo as ensinava. Aproximando-se uns fariseus, perguntaram-lhe se era permitido ao marido divorciar-se da mulher, pondo-a à prova. Ele respondendo, disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles, por seu lado, disseram: Moisés mandou o marido escrever um documento de repúdio e divorciar-se da mulher. Jesus disse-lhes: Devido à dureza do vosso coração é que ele vos escreveu este preceito. Mas desde o princípio da criação, macho e fêmea os fez. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e será unido à sua mulher. E serão os dois uma só carne. De tal forma que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. De volta à casa, de novo, os discípulos o interrogaram acerca disso. E ele diz-lhes: Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher, tendo se divorciado do seu marido, casar-se com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe umas crianças para que ele as tocasse. Mas os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir até a mim as crianças, e não as afasteis, pois delas e de pessoas como elas é o reino de Deus. Amém, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-as, abençoou as crianças, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 27ª semana do tempo do discipulado e da missão. Jesus segue fazendo o seu caminho até Jerusalém, aonde ele vai ao centro do poder para denunciar todas as injustiças. E se for preciso sofrer por isso. Vai até o fim no seu projeto, por isso entende que todo aquele que vai até o fim na sua profecia tem como destino morte, e no caso dele morte de cruz. Mas não arreda o pé disso. E nessa caminhada passa por várias crises, passa por vários problemas, passa por várias insatisfações. Nos 3 domingos passados, a gente refletiu sobre as insatisfações do seu próprio grupo,
questões trazidas pelos seus amigos. Ora Pedro, ora João, mas na verdade uma representação daquela comunidade. Agora vem os fariseus e querem colocar Jesus à prova. É muito complicado a gente ler esse texto e é muito perigoso a gente ler esse texto justamente em um domingo eleitoral, porque esse texto infelizmente é manipulado por muitas pessoas, por muitas lideranças, para se fecharem em um conservadorismo, até fazendo uma leitura extremamente errônea do divórcio arcaico do mundo bíblico para o divórcio moderno que nós temos hoje, ainda causando discussões contra uma fantasiosa ideologia de gênero. E muita gente pode usar esse texto para defender um conservadorismo e a partir disso um trampolim para votar em pessoas que, entre aspas, defendem a família, defendem o conservadorismo, defendem os bons costumes, defendem a moral. Então esse texto, na mão de quem quer usá-lo para seu usufruto político, conservador, de ultradireita, machista, ele é perigosíssimo. Por isso é que nós, enquanto classe trabalhadora, a gente tem que refletir esse texto. Jesus faz uma caminhada até Jerusalém para denunciar as injustiças. E nenhuma delas passará ao largo de Jesus. Nenhuma delas será deixada de lado. Por isso, a grande mensagem, a grande lição que a gente pode refletir enquanto classe trabalhadora desse texto é que com o patriarcado, com o machismo, não há reino de Deus, não há justiça, não há paz, não há solidariedade. Jesus enfrenta o patriarcado nesta parte. Por isso que tanta gente corre atrás de subverter, de reverter esse texto e dar a ele uma tônica extremamente diferente, conservadora. Jesus é pego, uma pergunta para pô-lo à prova, e como sempre faz, volta a esta pergunta. Vocês não conservam a tradição? Então o que é que Moisés diz? Moisés disse que o marido poderia repudiar a esposa, assina uma carta de repúdio, assina um divórcio e despede ela. Por que Moisés faz isso? Porque o machismo, porque o patriarcalismo criou uma cultura de que poderia se abandonar a esposa à sua própria sorte quando bem quisesse. Sabemos bem que tipo de direito que as mulheres naquela época tinham. Nenhum. Estão sendo abandonadas à sua própria sorte. Teriam as piores desgraças na vida, chegando até a morte, chegando até ao assassinato. Se alguém pudesse levantar um falso contra ela, o marido deixou porque ela o traiu, porque ela fez isso e fez aquilo. Ora, Jesus responde: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Deus criou homem e mulher para que se unam. E por causa da dureza do coração de vocês, vocês fizeram da mulher não alguém que é companheira, alguém a se unir, mas um objeto que pode ser dominado. E por causa disso Moisés coloca essa lei. Jesus começa a pegar aí todo esse falso conservadorismo e esse patriarcalismo naquilo que é crucial para pensar na lógica religiosa deles. É por causa da dureza do coração de vocês. É porque entre vocês essa cultura machista
cria uma dureza de exploração da figura da mulher. E Jesus coloca isso, deixa isso bastante claro. Jesus diz até mais: se unirão e serão uma só carne. Por isso aquilo que Deus une, que vocês homens, que o machismo de vocês, que o patriarcalismo de vocês, que essa vontade de objetificação da mulher, que isso não separe, que essa dureza de coração não separe. Ora, Jesus está colocando a culpa das divisões na cultura de dominação, na cultura do machismo. Como hoje a gente poderia pensar, ao contrário do que muita gente diz, não são as feministas, não são as leituras dos movimentos feministas que destroem famílias. Não é a comunidade LGBT que destrói as famílias. Não são os discursos políticos progressistas que destroem as famílias. O que vem destruindo famílias há décadas, há séculos, é a cultura do patriarcalismo, que cria o abandono paterno, que até hoje é cultural no nosso país. Milhares de pessoas que foram criadas sem a presença do pai. Não é? Parece que esse repúdio, que esse abandono se perpetua. É a violência de homens dentro da própria casa. Violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. É por causa da dureza do coração de homens que repudiam a figura da mulher que a gente vê esse processo de esfacelamento. Porque enquanto essa comunidade que coloca Jesus, que coloca uma pergunta dessa a Jesus, faz uma leitura de que é dono das suas mulheres, Jesus diz: serão uma só carne. Ou seja, o espaço é de comunhão. A palavra comunhão é muito forte, a gente ainda não entrou nessa palavra, a gente ainda não entendeu isso. Comunhão é muito forte. Comunhão desmancha qualquer lógica de dominação. Quem vive em comunhão não domina. Quando Jesus propõe uma só carne, comunhão, ele diz: essa cultura do patriarcalismo não contempla o reino de Deus. Não dá conta do reino de Deus, ao contrário, é inimiga do reino de Deus. Mais à frente, ele recebe essa mesma pergunta dos seus amigos, dos seus discípulos. E Jesus aproveita, como em todo o Evangelho de Marcos, para fazer a sua catequese, para fazer a sua formação. E aí ele deixa claro: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher, tendo se divorciado do seu marido, casar com outro, comete adultério. E aqui a gente tem um prato cheio para lideranças religiosas criarem uma forma retrógrada de fazer uma leitura das várias violências que as mulheres hoje sofrem, das várias formas de dominação que oprimem várias mulheres, e muitas vezes criando um discurso violento, cruel, de que se seu marido lhe bate, reze por ele, mas não se divorcie, não estrague a sua família. Se seu marido abusa de algum filho, reze pela conversão dele, mas mantenha a sua família de pé. Esse trecho bíblico muitas vezes é usado para esse tipo de violência, para esse tipo de assombro, quando na verdade ele está dizendo outra coisa. Enquanto a dureza do coração daqueles homens faziam da mulher um instrumento de dominação, enquanto Moisés tenta arrumar as coisas, mas ainda diz: o homem pode se divorciar da mulher, se despeça dela, repudie ela. A mulher a isso não tinha direito algum. Jesus iguala
e diz: se um ou outro se deixarem, se divorciarem, cometem adultério. Jesus iguala, e aí o que é que Jesus está falando por repúdio, por divórcio? Ele já disse no começo: divórcio não é se separar de uma condição que pode lhe matar, nesse texto bíblico. Divórcio não é trazer esse texto para os dias de hoje e ver uma mulher correndo risco de morte em sua própria casa e dizer a ela: você não pode fazer isso. O que é divórcio? O que é separação? Separar é dar lugar à dureza do coração. Então quem se separa não é quem assina uma carta. Quem se separa do outro, ou seja, quem comete adultério ao outro, quem trai o outro e o seu projeto, é aquele que cria dureza de coração. Então, na primeira vez que um homem comete uma violência, como eu disse, seja física, patrimonial, psicológica, política, como vemos nos dias de hoje, sexual, contra aquela companheira com quem se vive, ele está se separando dela. Porque ele deu lugar à dureza de coração. E do que é feito a cultura do machismo, a cultura do patriarcalismo? Senão da dureza do coração que domina, que tenta dominar mulheres. E as que não conseguem dominar, mata, extermina. Então Jesus propõe a gente entender essa lógica. Então, o que Jesus diz aqui não é que quem se divorcia, porque naquele lar já está insustentável de viver, e aquilo pode passar para instâncias maiores. E mesmo só o fato de não obter mais felicidade ali, de não obter mais comunhão ali, já é uma instância maior. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. É sobre a dureza do coração. Separar não é assinar uma carta. Não é ir na justiça e assinar um divórcio. Separar, repudiar, é fazer com que a dureza do coração comece a ferir o outro. Então, se a gente for perceber bem, é a partir daí. E o projeto de Jesus é outro, é de comunhão. Enquanto se prega um projeto conservador de defesa da família, historicamente todos nós sabemos que esse projeto é o que mais atingiu as nossas famílias. Porque é um projeto machista, que é violento, que gera mais meninos, mais adultos, mais homens machistas, que gera mais violência, que nunca sustentou família nenhuma. Apenas sustentou uma moldura. Mas aquilo que está dentro do retrato vai perdendo cor. Então Jesus faz outro caminho. E diz que o meu caminho é de comunhão. Há amor, há casamento, há família quando há uma só carne. Quem se aparta desta carne é quem está se separando. Quando um homem agride uma mulher e para não morrer ela se separa, não é ela quem se divorcia. É ele que se aparta. É ele quem comete a violência. É ele quem separa, é ele quem segrega, é ele quem repudia. Então é contra esta cultura que Jesus fala. Jesus deixa claro, com o patriarcalismo, com o machismo não tem reino de Deus. É triste quando algumas comunidades cristãs usam esse texto, como eu disse anteriormente, para aprisionar mulheres a relações abusivas. E essas lideranças religiosas precisam ser denunciadas, inclusive juridicamente, junto com os agressores. São cúmplices, são incentivadores. O que Jesus promove é outra coisa. E aí até há uma lógica que ajuda nisso.
As nossas comunidades cristãs de rito católico ainda não entenderam isso e criam de fato uma segregação entre aqueles e aquelas que vivem um casamento de segunda união. E quanta gente se aprisiona a relações feridas, destruídas, porque sentem que só podem comungar, só podem participar da ceia se não tiverem se divorciado. Mas há quem continue dizendo que esse texto defende isso. Mas vejamos o que acontece depois disso. Para Jesus mostrar qual é a sua lógica do reino. Ele defende que homens e mulheres são iguais e defende que essa cultura do machismo, que essa cultura que oprime mulheres, é ela quem se divorcia, é ela quem adultera, é ela quem corrompe. Mas aí, quem é a mulher nessa história? Ela é uma pequena, ela é um dos pequenos que Jesus acolhe. Como em outros evangelhos, nos outros domingos se falou, os pequenos são as viúvas e os órfãos. Nestes pequenos, nestes que são objeto da denúncia que Jesus faz, enquanto segue para Jerusalém, estão as mulheres. E evidentemente que a cultura da época não podia gerar uma proximidade até física entre Jesus e estas mulheres. Seria escandaloso demais. Jesus sempre que vai falar dos pequenos, e o gesto que faz aos pequenos é sempre às crianças. Mas a gente sabe que a gente tem que estender essa lógica dos pequenos à opção pelos pobres que Jesus faz, pelos mais sofridos, mulheres, crianças, pobres, trabalhadores e trabalhadoras. Então, o que é que Jesus faz logo quando termina de falar sobre isso? Jesus vê que alguém traz crianças para perto dele e os seus amigos que ainda não estão entendendo as coisas, os amigos que domingo passado estavam dizendo: Senhor, tem um cabo aí expulsando demônios ali em teu nome, nós vamos lá, nós mandamos ele ficar quieto. Essa mesma turma começou a repreender quem trazia estas crianças. E é nesta hora, no Evangelho de Marcos, que Jesus se irrita. O padre José Bortolini fala: é a ira de Deus. É a ira de Deus. É a ira dele, é essa. É quando vê que os pequenos, que os sofridos estão fora, estão sendo afastados dele. Por que a gente acharia que esse texto está falando justamente de não acolher, de repudiar as mulheres, ou de não acolher nas nossas comunidades aqueles e aquelas que vivem em segunda união? Ou até mais, usar esse texto para fundamentalismo religioso, dizendo: tá vendo, Deus criou mulher e homem, né? Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo, e por isso só existe família, só existe amor, só existe casamento se for entre mulher e homem. Jesus passa ao largo dessa questão. Jesus não está discutindo isso. Jesus está discutindo a forma como os homens tratam as mulheres. Jesus não está discutindo o que é família perfeita na tua cabeça ou na minha cabeça. Porque está claro para ele o que é família. É comunhão, é quando pessoas vivem uma só carne. Quando elas comungam. Esses dias eu vi até alguém dizer: o pessoal tem medo do comunismo, devia ter medo é da comunhão. Comunhão, comungar, é muito mais forte. Vai muito mais além do que se pensa sobre comunismo ou outras ideologias. Comunhão é muito mais forte. E Jesus deixa claro o que é amor, o que é projeto do reino. É viver uma só carne. Não se agride a própria carne. Não se violenta a própria carne. Não se objetifica a própria carne. Quando a gente está em comunhão, entende o que é comunhão. Quando a outra é instrumento de dominação, aí sim, aí se faz isso. Então penso que as nossas comunidades poderiam refletir durante essa semana sobre esse texto. Primeiro,
salvar esse texto das mãos das lideranças religiosas que usam para fundamentalismo religioso, para discurso transfóbico, homofóbico, para discurso machista, patriarcalista. Salvar esse texto de lideranças religiosas que usam para manter, para ser cúmplices de violência contra mulheres nos seus matrimônios, nas suas relações, nas suas casas. E dar a esse texto a dignidade que ele tem. Jesus deixa claro que no patriarcalismo não tem reino de Deus. Na dureza de coração dos homens, que precisam de leis para parar de repudiar mulheres do jeito que bem querem. Quando eu quiser trocar de mulher, eu troco e pronto. Quando eu quiser jogar aquela, e jogar de todas as formas, jogar a sua reputação, xingá-la, expor fotos que eu tenho. Quando eu quiser fazer isso, eu faço. Então Jesus diz, dentro dessa lógica, dentro dessa dureza de coração, não há reino de Deus. E depois diz, como é que as comunidades, como é que os seguidores e seguidoras de Jesus devem agir? É no acolhimento. Ah, casamento de segunda união, não é homem e mulher que casaram, a gente... Não, Jesus disse, não impeçam os pequenos, as pequenas, os pobres, os sofridos, os excluídos e as excluídas. Não os impeçais. Deles eu quero acolher, abraçar, abençoar, impor as mãos, tocar naqueles que são chagados pelo mundo. Isso lembra o nosso irmão Francisco. Ele está aqui hoje, essa imagem, porque a sexta-feira passada a gente celebrou a sua festa. O homem que ousou desafiar a própria igreja tocando nos chagados, dizendo para essa igreja que ela precisava se renovar para refazer a opção pelos pobres, pelos pequenos. E nos pequenos estavam os sofredores e toda a criação. Mas eu queria terminar essa nossa reflexão trazendo um outro ponto. Você tem uma comunidade, você tem um território que vive da cultura machista e patriarcal. E por isso Moisés intervém criando uma lei, que ainda não é a grande coisa. Ainda é uma lei que apenas produz o direito do homem se divorciar. E chega até Jesus dizendo, essa lei, vocês, toda essa cultura é uma cultura de dureza do coração. Porque foi um homem produzindo uma lei. Mesmo na maior boa vontade que possa ter tido, é uma lei produzida por um homem, pensada para outros homens. Se a gente for trazer isso para a realidade que a gente vive hoje, dia de eleições municipais, temos cidades seguras, boas, inclusivas, justas para mulheres, para nossas irmãs, para nossas esposas, para nossas filhas, para nossas crianças, para as nossas colegas, vizinhas, companheiras. Vocês, mulheres, vivem em cidades pensadas para vocês, mulheres. Porque uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todos e todas nós. É uma cidade boa para toda a classe trabalhadora. E por que é que não temos? Porque eu tenho certeza que vocês disseram não. Por que é que não temos? Porque continuamos a ter a maioria das cidades pensadas apenas por homens. Pensadas apenas por gente que perpetua essa cultura machista. Se naquela época a lei ela favorecia o homem porque pensada por homens, de certo modo hoje não é diferente. Então, se ainda dá tempo de você refletir, vamos pensar em diversificar mais as nossas câmaras municipais e as nossas prefeituras. Vamos pensar em votar em mulheres. Mas cuidado, que esse discurso não é solto, vazio. Então, se for mulher, eu voto. A gente está aqui falando enquanto classe trabalhadora, enquanto periferia. Não enquanto mulheres que assumem o discurso machista patriarcal e que cumprem tarefas
de grupos empresariais, de mídia e de partidos de ultradireita. Vamos pensar em votar em projetos, vamos pensar em votar em mulheres, e votando em homens da classe trabalhadora que assumem diretamente projetos que tragam as mulheres para uma participação em uma cidade justa, segura e saudável para elas. Vamos pensar em votar na classe trabalhadora, para que ela pense na classe trabalhadora. Vamos pensar em votar em mulheres, para que se pense em mulheres. Vamos pensar em votar em homens e mulheres negros e negras, indígenas, para pensar nesse pessoal, para pensar nas nossas comunidades periféricas. Vamos pensar em votar em gays, lésbicas e transexuais, para pensar numa cidade que respeite esse grupo tão violentado. Vamos pensar em votar em professores e professoras, educadores e educadoras. Vamos pensar em votar em gente que defende o SUS. Se a gente segue essa lógica do exemplo bíblico, de que as leis são voltadas para favorecer os machos que estão no poder, porque só eles é que ocupam este poder e só eles pensam nessas leis, então vamos diversificar as nossas câmaras e as nossas prefeituras para a gente pensar em mais pessoas. Não vamos votar em quem nunca pegou ônibus, em quem nunca pegou metrô. Não vamos votar em quem usa discurso religioso para oprimir os outros. Não vamos votar em filhinho de papai, em filhinha de papai, que está usando do cargo político como herança familiar. Isso faz parte da cultura do patriarcalismo. Porque a cultura do patriarcalismo, ela subsiste também com a cultura do patrimonialismo. Acha que o Estado é patrimônio seu. Vamos votar em mulheres e homens, negros, negras, indígenas, classe trabalhadora, gente periférica, para que a dureza do coração dessa ultradireita, que quer destruir a classe trabalhadora, não chegue mais com mais força em nossas cidades. Vamos acolher aqueles pequenos e sofredores, como Jesus fez com a sua própria mão, e com a nossa mão, o nosso voto. Vamos pensar nisso, vamos viver cidades mais justas. Que esse texto bíblico ajude a gente a pensar naquilo que Jesus quer. Ele defende a comunhão, defende que quem faz as leis, que quem toma conta da cidade, não as faça apenas em benefício próprio, oprimindo as minorias ou grupos que estão mais à margem. E, como último recado, Jesus acolhe, abraça. Com o nosso voto, vamos abraçar aqueles e aquelas que precisam de mim, que precisam da gente. Aonde a classe trabalhadora estiver, ali vai estar o meu voto. Aonde mulheres e homens negros e negras estiverem, aonde a esperança deles estiverem, ali estará o meu voto. Aonde o povo de terreiro estiver, ali estará o meu voto. Aonde gays, lésbicas, trans estiverem, aonde a esperança deles se continuarem vivos e vivas estiver, ali estará meu voto. Aonde professores, professoras, enfermeiros, enfermeiras, profissionais de saúde estiverem, ali estará o meu voto. Aonde os excluídos, aonde a população em situação de rua depositar a sua esperança, ali vai estar o meu voto. Para a gente concluir a nossa reflexão de hoje, eu pensei em ler o Salmo, a nossa oração ser o Salmo deste domingo. Salmo 127. Um cântico das romarias, um cântico da caminhada daquele povo. Se Yahvé não constrói a sua casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se Yahvé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que levanteis de madrugada e que atraseis em deitar.
para comer o pão com duros trabalhos, pois ao seu amado ele dá o pão enquanto dorme. Sim, os filhos são a herança de Yahvé, um presente, o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas, não ficará envergonhado frente às portas ao enfrentar os seus inimigos. Amém. Esse é o salmo da confiança na providência de Deus, que dá o pão aos seus amados enquanto dorme. Que a gente continue lutando pelo pão dos amados e das amadas de Deus. Uma boa semana, um bom domingo de democracia para a gente, de luta, de resistência. Muita saúde e até a semana que vem. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.